Fala galera, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Eu quero falar com você hoje sobre a gente acreditar na Bíblia. Eu quero te mostrar que você não acredita na Bíblia o suficiente. É meio doido o que eu estou querendo te dizer, né? Eu sei. Mas fica comigo, eu quero te mostrar isso, eu quero te falar sobre isso com você até o final desse vídeo. Então, eu quero hoje pensar com você sobre o quanto a gente acredita na Bíblia. Quando eu era um pouco mais novo, era mais difícil a gente ter acesso a tantas informações doidas igual a gente tem hoje, né? Tipo, eram poucos sites ainda que falavam sobre isso. E eu lembro quando eu sempre gostei de um site chamado Planeta Bizarro. É tipo um braço do G1. E eu adorava entrar naquele site e ver as notícias doidas que apareciam naquele site. E aí, ontem eu entrei de novo nesse site para ver o que de doideira está acontecendo no mundo. E eu trouxe aqui algumas notícias doidas para você ver. Por exemplo, uma notícia dos Estados Unidos, ó. Homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos. Olha que doideira. O cara mordeu um cachorro. Ele mordeu um cão policial e foi preso por causa disso. Olha, tem muito nego doido no mundo, cara. Homem come 71 cachorros quentes em 10 minutos e vence o concurso pela 4ª vez consecutiva de um tradicional concurso de quem come mais hot dogs. Porém, ele não conseguiu bater o próprio recorde, é o que está dizendo aqui na notícia. Então, existe uma competição mundial de quem come mais cachorro-quentes. E esse cara que não comeu mais do que 71 não conseguiu bater o próprio recorde. Tem muita notícia doida nesse site. Essa aqui eu achei engraçada. Eu não sei quem já foi nessa lanchonete, mas chama Five Guys. Aí olha a notícia. 5 homens são presos em lanchonete da rede Five Guys na Flórida. 5 homens foram presos na rede Five Guys. Quem tenta se envolver em uma briga, segundo a polícia. Esse site é muito doido. Ele tem várias notícias doidas, várias paradas que são muito engraçadas. E, como eu falei, hoje em dia você consegue ver isso muito fácil no Facebook. Mas em época de Orkut, isso não era tão fácil assim. Então, eu lembro que eu entrava nesse site para ver essas bobeiras, assim, algumas coisas engraçadas que aconteciam. E eu guardei duas notícias que eu achei muito interessantes. Olha isso. Indigente ressuscita depois de 4 dias no necrotério. Gregory Jackson, de 52 anos, agora reconhecido, permaneceu 4 dias na geladeira antes de acordar. O homem não foi enterrado por falta de identificação do corpo. Vou ler só um pedacinho. Você está vendo aí na sua tela essa notícia. Eu quero ler só mais um pedacinho dela para você. Morador da cidade de Nashville, capital do estado americano de Tennessee, o senhor Gregory Miller Jackson acordou após permanecer 4 dias dormindo dentro de uma gaveta de necrotério. Você conhece alguma história parecida com essa, né? Mas eu vou ler a próxima. Olha só isso. Jovem permanece 3 dias no estômago de uma baleia e sobrevive. Eu estou botando o print para você ver. O print dessa notícia na tua frente. Olha a carinha dele aí de quem acabou de sair da barriga de uma baleia. John Stewart, de 23 anos, permaneceu durante 3 dias no estômago de uma baleia, o Gilbert, depois de ter seu barco naufragado por uma tempestade intertropical. Cientistas não explicam o fenômeno. Olha que notícias mais doidas. Eu peguei essas 2 notícias, porque essas 2 notícias, na época, isso já tem uns 10 anos, acho que deve ter, tem menos de 10 anos, mas tem quase isso, elas me marcaram muito. Por que elas me marcaram muito? Porque elas se parecem muito com 2 histórias bíblicas que você e eu conhecemos muito bem. A primeira se parece muito com a história de Lázaro, né? Lázaro ficou 4 dias morto e depois ressuscitou. E também esse segundo parece muito com a história de Jonas. E aí eu mandei essas 2 notícias na época para o grupo de líderes, ou melhor, para o grupo de jovens que eu liderava na época, e o meu pastor encaminhou para outros líderes, e a gente recebeu muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas por essas notícias, porque essas notícias provam que, na realidade, tudo que a Bíblia falou é verdade. Só que qual é o problema disso? Qual é o problema disso tudo ter acontecido? O problema é que eu inventei essas notícias. Eu fiz uma montagem no meu
computador, no Photoshop, e criei essas notícias. Eu criei os textos, eu coloquei as fotos, eu montei tudo direitinho para parecer que fosse uma notícia verdadeira, sendo que, na verdade, é uma notícia falsa. E a gente acredita mais numa notícia que a gente vê na internet do que numa história bíblica que nos foi contada há tantos anos atrás. Você acreditou mais que isso tudo seria possível de acontecer, porque você viu no G1. Nós acreditamos mais, irmão, em notícias de WhatsApp do que na palavra de Deus. Nós estamos mais dispostos a acreditar naquilo que o mundo tem contado pra gente do que naquilo que Deus reservou para cada um de nós durante todo esse tempo. A Bíblia não precisa de comprovação científica para ser declarada como verdade, como verdadeira, porque ela não está preocupada em dar esse tipo de resposta para mim e para você. A ciência tenta desvendar a Bíblia, mas a Bíblia não está preocupada em mostrar sua veracidade para a ciência, porque ela é, na verdade, uma questão de fé. Eu quero te convidar a ler sua Bíblia, viver sua Bíblia e, mais do que tudo nesse mundo, acreditar nessa Bíblia. Jesus, conversando com seus discípulos, fala em João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu digo são Espírito e vida. Nós temos, diante de uma sociedade que morre, a missão de trazer vida. Nossos discursos não são capazes de trazer, de gerar esperança, mas a palavra de Deus, ela é. Você é uma voz proclamadora dessa verdade, que não precisa, irmão, de comprovação científica. A Bíblia não está sujeita à ciência. Não importa se alguém vai provar para mim ou para você que foi capaz, que o exército de Faraó foi capaz de atravessar o Mar Vermelho. Não importa se a ciência é capaz de provar para mim ou para você que Jesus nasceu de uma gestação virginal. Não importa se a Bíblia é capaz de provar para mim e para você que um homem foi capaz de ressuscitar depois de 3 dias. Porque o que eu acredito é baseado na minha fé, não naquilo que alguém disse, não naquilo que um pesquisador foi capaz de dizer ou não. Eu não estou menosprezando a ciência, pelo contrário, eu confio muito na ciência e acredito que ela é um instrumento também nas mãos de Deus. Mas eu acredito que nós somos capazes, aquilo que nós vivemos está além da ciência, está além da compreensão humana. É importante a gente viver essa palavra que vivifica, que gera esperança, que gera transformação. Porque em tempos de fake news, ela continua sendo a verdade que liberta.